No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que você pode analisar uma ação de maneira mais rápida, saber se está barata ou se está cara. Isso somente com dois sites, o Investidor 10 e a nova plataforma da Microsoft sobre análise de ações. Então, para quem está começando, a principal dificuldade é entender quando uma ação está descontada ou está muito cara. Até porque a pessoa fica confusa, muitos números na tela e não sabe se compensa comprar a ação nesse preço. Vamos pegar o caso do Banco do Brasil. Não adianta você olhar o preço sobre lucro e o PVP isoladamente. Temos que comparar ou com a média do segmento ou então com o seu histórico. E também o seu dividendo não pode ser analisado de uma forma isolada, até porque esse dividendo reflete o passado e o dividendo futuro aí vai de acordo com sua projeção. Um ponto que eu gosto de observar é como que foi o retorno dessa ação nos últimos anos. Por exemplo, o Banco do Brasil rendeu 370% em 10 anos reinvestindo os dividendos. Essa rentabilidade equivale anualmente a 16,7% de retorno, então muito maior que a renda fixa, até porque o risco é maior também. Tem que haver um prêmio de risco maior. Isso que você não fez aportes inteligentes, comprou a qualquer preço, mas é sinal que o banco deu uma boa rentabilidade em 10 anos, gerou valor para o acionista. Para você entender o preço sobre valor patrimonial, você pode selecionar aqui, em vez de 100 comparativos, colocar comparativos por setor ou por segmento. Por segmento, a sua média seria 1,09, então está abaixo da sua média comparado aos concorrentes. Levando em conta que hoje, como ele é negociado a praticamente 0,97 valor patrimonial, ainda está abaixo da sua própria média, que é 1,01. E quando o banco estava muito caro, no seu ápice, chegou a 1,49 e 1,58. Então, esse indicador também indica desconto. Já o seu preço sobre lucro, basicamente, é o tempo que você demoraria para recuperar seu valor investido se ele pagasse 100% de payout. É o retorno que você vai ter com essa ação. Então, quanto mais barato, obviamente é melhor porque seu retorno é mais rápido. Então, hoje está abaixo de 5. Quando você investe há um tempo e analisa ações, você começa a ter padrões na sua cabeça que você sabe quando a ação está barata só de bater o olho. Por exemplo, um PL de 4,7 é muito abaixo do segmento, que é 8,8 vezes, sendo que ele chegou a ser negociado a mais de 8 vezes lucro em 2019 e 2020, e a sua média é 6,35. Então, também comparado ao segmento e comparado à sua média, está descontado. Outro indicador que eu gosto de analisar é o payout. Basicamente, é a porcentagem do seu lucro que ele vai distribuir em forma de dividendos. Se ele lucra 100 milhões e tem um payout de 40%, 40 milhões ele vai distribuir em dividendos para os acionistas. Mas, se a empresa tem um payout muito elevado, digamos que 90% do que é o lucro ela vai distribuir em dividendos, para ela pagar um dividendo maior, ela precisa lucrar muito mais também. Agora, o Banco do Brasil hoje distribui cerca de 40% do que ele lucra, é o seu payout. Se mesmo ele distribuindo 40%, ele consegue pagar um dividendo na casa dos 8% hoje, se ele pagasse 80%, teoricamente seria 16%. Então ele consegue aumentar seu dividendo sem aumentar o seu lucro, mas aumentando o seu payout. Então essa análise também é importante você entender. O seu ROI também está na casa dos 20%, ou seja, o retorno que ele tem sobre o seu patrimônio. Como o banco não tem dívidas, o ROI que vai ser igual. Mas se a empresa tiver dívidas, você analisa o ROIC, retorno sobre o capital investido. Como não tem dívidas, é pelo ROI. Ou seja, um ROI de 20% é bem acima do segmento, que é 12%. E a sua média é 16,44%. Então, ele está com uma eficiência muito maior nos últimos anos. Sendo que em 2019, quando o banco também estava muito caro, ele tinha um ROI menor do que tem hoje. Ou seja, o banco está rentabilizando muito bem o seu patrimônio. E o seu crescimento médio de receita e de lucro é em torno de 13% para lucro e 15% para receita. Ou seja, em 5 anos, ele teve um crescimento médio anual de 13%. É excelente, já que o segmento está negativo. Várias ações caíram seus lucros. Então essa é uma análise básica dos indicadores. Esses são os mais importantes, mas tem alguns outros também que é interessante você olhar com mais atenção. O lucro por ação, EV sobre EBIT, mas como é banco, é melhor olhar pelo PVP. Se fosse outra ação de outro segmento, você poderia considerar olhar pelo seu EBITDA também. E também a margem líquida, ou seja, a eficiência da empresa na parte operacional. Então 12,4% seria a sua margem líquida de lucro, uma média bem maior do segmento, que é 6,8%. Outro ponto é você não olhar simplesmente pelo dividend yield, mas sim pelos dividendos pagos, porque se uma ação paga um dividendo menor,
mas a cotação cai, o dividendo yield pode ser maior mesmo pagando um dividendo inferior. Agora, se você olha pelos dividendos pagos, o Banco do Brasil está na sua máxima histórica. Seu dividendo deste ano é o seu recorde de todos os outros anos anteriores. Se você colocar por dividendo yield, está na verdade menor do que 2022 e 2015. Então é importante você fazer essa comparação. Na parte do seu payout também. Hoje o banco está na casa dos 40%. Teve anos que pagou 36%, 68% em 2020, 40% em 2019. Então tem ações que você pode observar que tem 150% de payout. Então ela pagou mais do que o seu lucro. Ela distribuiu provavelmente um valor que tinha no seu caixa. Então gera um dividendo artificial para atrair investidores e você pode ser um desavisado. Outro ponto interessante também é observar se a ação tem tag along. Ou seja, se essa empresa for vendida, você ganha 100% do valor negociado. Se tiver 80%, logicamente, corresponderia a 80%. Se não tiver, pode ser outro valor. E o free float também é interessante ter um valor considerável. Se a ação tem um free float muito baixo, 1, 2, 3%, na verdade ela não quer investidores, ela quer financiadores, para ter um controle maior sobre suas decisões. Suas receitas e seus lucros também é importante analisar. Sua receita vem crescendo ano após ano desde 2020 e o seu lucro também. Claro que é menos, porque o lucro não tem como crescer tão fortemente, já que nos últimos 12 meses lucrou 33 bilhões e em 2020 lucrou somente 12 bilhões. Esse é um gráfico também que eu gosto de analisar, a relação do seu lucro com sua cotação. Então hoje está igualado, digamos que estaria no seu preço justo. Se o seu lucro líquido estiver acima da sua cotação, há uma distorção favorável. Caso a cotação esteja acima do lucro líquido, não é favorável. Até porque, como todos dizem, a cotação da ação acompanha o seu lucro. Se o mercado prever que o lucro de uma ação cai, o preço dela também vai cair. Então essa foi a análise mais rápida, mais superficial e ideal para iniciantes. Trabalhar bastante nos seus indicadores, se aperfeiçoar e conseguir entender os seus dados. Então você já conseguiu deduzir que com base no seu PL histórico e no seu PL médio está bem descontado, o seu PVP também está abaixo da sua média e dos seus concorrentes, seu dividendo está alto e ela subiu 62%. Então é sinal que ela estava muito descontada também no passado. Você também viu que o seu payout está favorável, então se ela aumentar o seu payout, ela consegue pagar um dividendo maior, mesmo sem lucrar mais. O seu CAGR de lucros também está bem acima da média, o seu ROI é 20%, então ela rentabiliza muito bem o seu patrimônio, digamos que está na sua eficiência máxima histórica e é maior que o segmento. O seu lucro vem crescendo, sua receita tem tag along de 100%, então nesse quesito ela já passou. Agora temos uma ferramenta muito interessante que é da Microsoft para analisar ações. Se você quiser acessar essa plataforma, você pode digitar no Google MSN Dinheiro. Então você abre o primeiro site. Aí você pesquisa a ação que você quiser, tem a opinião dos analistas, o preço-alvo, ou seja, o preço máximo que eles esperam que a ação chegue no curto período de tempo. Então seria basicamente o potencial de valorização. Então seria R$ 69,00 para o Banco do Brasil. Hoje está R$ 55,00. Então teria uma margem de segurança muito grande. Sendo que com base na opinião de 12 analistas, atualizado no dia 17 de 1 de 2024, ou seja, bem recente, 5 deles recomendam compra forte, outros 5 compra e 2 manutenção. Nenhum recomenda venda e nem venda forte. Então o gráfico está apontando para compra, quase compra forte. Essa é a opinião dos analistas. Agora nós temos a projeção do seu lucro. Essa parte é muito interessante. Você não precisa mais ficar quebrando a cabeça para calcular o preço teto, que muitas vezes você erra feio. Então basicamente, eles fornecem os seus resultados previstos. Agora é bem fácil. É só você somar o resultado do primeiro trimestre, do segundo, do terceiro e do quarto. Chegaríamos em 12,99, mas esse não é o dividendo, é o lucro por ação. Então o que você tem que fazer? É identificar o payout. Como sabemos, a sua média é em torno de 40% e também o divulgado no seu site de relações com investidores também está na faixa de 40%. Então tome cuidado também ao estipular o payout. Às vezes o site está defasado. O ideal é você entrar no site da ação, digitar o nome da ação no Google, por exemplo, Klabin IRI, Relações com Investidores, você vai no estatuto e observa o payout. Então para isso, vamos multiplicar por 0,4, que seria 40% dividido por 100. Assim, chegaríamos em 5,19 de dividendo projetado. Agora você pode calcular o preço teto bem mais fácil. Se você quisesse receber no mínimo 6% de dividendos, você iria dividir por 0,06. Chegaria no preço teto de R$ 86,00.
Mas como você sabe que o Banco do Brasil é estatal, tem um risco político envolvido, você pode ser mais criterioso e estipular um dividendo maior. Se você estipulasse no mínimo 8%, seu preço teto seria R$ 64,95. Então hoje teria muita margem de segurança, já que está R$ 55. Então você poderia comprar sem medo, claro, seguindo o preço teto. Se você estipular no mínimo 9%, então chegaríamos em R$ 57,73. Estaria bem próximo, mas ainda você poderia comprar. Agora, se você quisesse 10%, você iria dividir por 0,1. Então seu preço teto seria R$ 51,96. Hoje está R$ 55,34, já ultrapassou. Ao meu ver, até 57, que seria você estipular 9% de dividendos, seria um bom preço de entrada para iniciantes. Claro que não é recomendação, mas quem faz aportes pequenos, digamos que você compre hoje o banco a R$ 55. E daqui um mês ou dois, ele chega a cair para 52. Com outro aporte que você fizer, já que você faz aportes pequenos, você já reduz seu preço médio significativamente. Então, o banco hoje não está caro. Com base na análise de preço teto, que vocês viram que se estipular 9% teria muita margem de segurança, com base na opinião de 12 analistas, no seu lucro projetado, no seu indicador de PL, PVP, dividendo, no seu payout, na sua margem líquida e no seu ROI, todos esses indicadores estão indicando que o banco ainda está descontado. Claro que não é mais uma barganha, mas ainda não estaria efetivamente caro. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para diferenciar nos comentários, acesso a uma planilha de preço teto, controle de dividendos e controle de gastos. Também há um grupo fechado no WhatsApp para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível e você nem percebe que está pagando, além de me ajudar demais também. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, assim você fica por dentro de todas as novidades e todos os vídeos aqui do canal.